Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje é a aula 2 de eletromagnetismo, campos magnéticos em espiras e polos magnéticos. Vamos recordar a regra da mão direita envolvente. Então você deve colocar o dedão na direção da corrente elétrica e os seus dedos fazem o papel das linhas de indução magnética, né? Na figura ao lado, aqui, você pode ver que as bússolas se orientam de acordo com essas linhas geradas pela corrente elétrica, linhas de indução magnética. Aqui temos dois exemplos, né? Como já vimos na aula 1, a corrente saindo, a corrente entrando. Usando a regra da mão direita envolvente, né? As linhas estão no sentido aqui anti-horário. Então você tem as bússolas se orientando nesse sentido, no sentido anti-horário. Agora, na situação 2, a corrente elétrica está entrando na folha de papel. Então, agora os seus dedos estão na direção, no sentido horário, certo? Então, as bússolas vão se orientar nesse sentido, sentido horário, tá certo? Lembrando que o vetor indução magnética ele é tangente a essas linhas, né? E seu sentido é determinado pela orientação das linhas de indução. Agora, e a espira, né, que é o assunto da nossa aula? A espira é a seguinte: você vai usar a regra da mão direita, né? Aqui você pode ver que ele está circundando o fio, então ele dá a volta e vem pelo centro da espira. Mesma coisa com os dedos aqui de cima, né? Os dedos entraram por dentro da espira, dão a volta por cima e aí entram de novo na espira. Então o campo B está voltado nesta direção apontada aí na apresentação, certo? O valor desse campo dado pela espira agora vai ser μ0 vezes a corrente elétrica 2 vezes R. E o μ0 é 4π 10 a menos 7 Tesla metro dividido por ampere. Agora, vamos observar algumas propriedades do campo, né? Existem várias regrinhas, mas eu gosto de simplificar. Então aqui você vai usar a regra da mão direita. Perceba que o campo elétrico está entrando, né, na tela do seu computador, né? Na figura ao lado, seria vista de lado, aqui seria a superfície da tela e a seta estaria entrando, né, na tela do seu computador. Agora, observe usando a regra da mão direita. Você vai ver que as linhas elas entram na bobina, né, e saem deste outro lado aqui, ó, tá certo? Agora, o polo norte é sempre a ponta do vetor indução magnética. Então, no polo sul, as linhas de indução chegam. No polo norte, as linhas de indução saem. Tá? Então, fica muito fácil dizer qual é o lado do polo sul, qual é o lado do polo norte. Tá? Então, aqui, se está entrando, as linhas estão chegando. Então, a gente está olhando o polo sul dessa espira. Agora, e no caso em que a gente inverte a corrente elétrica? Né? Agora, usando a regra da mão direita envolvente, dos dois lados, veja que os dedos saem da tela do computador. Então, é a pontinha. Então, a gente tem a inversão aqui do nosso vetor de indução magnética. Tá certo? Então, como as linhas saem do polo norte, né, usando aqui a regra da mão direita, né, a gente pode ver que as linhas elas vão sair, né, agora por este lado, né, então aqui é o polo norte e aqui temos o polo sul. Então na figura, né, quando a gente vê a seta, o vetor indução magnética saindo, nós temos o polo norte. Agora, uma coisa importante, interessante para a gente entender o magnetismo da matéria, aproveitando que a gente acabou de ver a espira, é o momento de dipolo magnético orbital de um átomo. Então, vamos pegar um átomo de hidrogênio, uma simplificação, né? Você tem o núcleo e o elétron girando em torno desse núcleo, né? Isso aqui é aquela visão mais antiga, não é a visão quântica, né? Da distribuição, uma nuvem de probabilidade de se encontrar o elétron.
Então, o que a gente tem aqui é o elétron, né, com uma certa velocidade, e o que a gente já viu lá na parte de resistores, né, de corrente elétrica, que o I tem o sentido oposto ao movimento dos elétrons. Então, usando a regra da mão direita aqui, ó, temos um efeito igualzinho da espira, né, e vai aparecer o momento de dipolo magnético do átomo. E você tem o polo norte, né, para onde aponta o vetor de indução magnética, de onde ele sai, e aqui as linhas que chegam, né? Aí temos o polo sul, deste lado de cá. Tudo bem? Além desse movimento, o momento de dipolo magnético orbital, nós temos o momento de dipolo magnético intrínseco, que é o spin. É a rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, como a Terra, né, que roda em torno do Sol, seria a órbita da Terra, e além disso, ela seria a translação, e além disso, ela tem a rotação, né, em torno do seu próprio eixo. Os elétrons têm a mesma coisa. E esse momento de polo magnético intrínseco é conhecido como spin. Isso, né, geraria um polo norte neste elétron daqui, certo? E o polo sul aqui. Então, lembrando, vetor indução magnética. Então, a gente vai chamar isso aqui de momento de dipolo magnético intrínseco. Tá? É como se fosse o polo norte aqui e o polo sul. Isso ajuda a entender a distribuição eletrônica nas camadas, né? Nas camadas eletrônicas do átomo, estudado lá na química, tá bom? Isso vamos deixar para o pessoal da química ou para uma outra aula. Tá? O que é mais importante é entender isso, que o momento magnético que a gente quer entender, ele é a soma do orbital com o momento magnético do spin. É uma soma vetorial. Então, por que será que o ímã se comporta assim? Então, vamos ver dentro deste ímã, né, o que estaria acontecendo. Aqui é uma simplificação, né, para a gente poder entender. Então, é como se tivessem vários átomos, né, os seus elétrons, só que os átomos, por exemplo, do ferro, são muito mais complicados do que isso. Né? Tem vários elétrons, tem várias camadas, então a somatória é complicada. Mas aqui eu tentei passar uma ideia mais simples. Né? Imagina, né, todos os campos magnéticos alinhados. Aí você tem o efeito do ímã. Tá? Então, uma coisa importante é que, assim, saindo aqui o Polo Norte, né, e chegando aqui no Polo Sul. Polo Norte, Polo Sul. Então, espero que tenham gostado da explicação. Qualquer coisa, deixe as perguntas aí, ou sugestões de uma abordagem mais aprofundada. Aí eu posso programar para produzir um vídeo sobre as perguntas. Tá bom? Obrigadão, curtam o canal, deixe o like aí no videozinho. Um abração a todos, até a próxima.